Então, isso a gente encerra a primeira parte do nosso mestrante, a gente parte agora para a segunda parte, uma parte mais complexa, mais elaborada, onde a gente vai fazer o controle de estado aí com a saga. Beleza? Então, vou dar um stop aqui. A gente vai alternar a aplicação. Eu vou mostrar como foi criado a estrutura da saga. Então, foi uma estrutura complexa, levou um pouco de tempo para criar, porque é muito detalhinho, né, que você precisa configurar para que tenha um perfeito funcionamento. Então, basicamente, a saga funciona da seguinte forma. Lembrando, só um detalhe importante que faltou ressaltar aqui com relação aos packages, né? Então, no projeto básico, a gente utilizou apenas, né, o Mass Transit. E no projeto da saga, a gente incluiu aí o Mass Transit, o Mass Transit com MongoDB, o MongoDB Bison, né? E o Swagger, porque a gente fez aí uma API para simular aí uma chamada aí de um processo. A gente está trabalhando com o Mongo, que a gente está guardando o estado da máquina do estado no banco não relacional, né? Não o SQL, que no caso é um Mongo. E a parte de transporte a gente vai continuar utilizando em memória para não aumentar a complexidade da aplicação. A gente tem que falar de RabbitMQ ou de Kafka ou de Service Bus, etc. Então a única diferença aqui é esse ponto. A saga é uma transação de longa duração, né, gerenciada por um coordenador. Então o mestrante vai fazer o controle do estado, né, dos objetos. E no nossa classe Program CS, que é a classe principal, né, onde que inicia toda a aplicação, a gente tem aqui, é, como é uma aplicação do tipo Web API, né, um microserviço, então temos aqui a utilização de controllers, porque eu estou usando o MVC. A parte do Swagger também, a gente fez a inclusão aqui do Swagger G, né, para poder facilitar a gente testar a aplicação. E temos um bloco de configuração aqui bem grande relacionado ao Mass Transit. Então, aqui eu estou fazendo a parte de injeção da biblioteca do Mass Transit. Estou fazendo aqui a parte de inclusão da saga. Então, para incluir a saga, eu precisei criar uma classe chamada State Machine, podia ser qualquer nome, né? E o estado de cada fluxo, né? Eu vou mostrar também cada uma dessas classes individualmente, só terminar aqui a parte de inicialização. Dentro da saga, eu incluí aqui o repositório do Mongo para poder armazenar o estado, porque como ele faz o controle do estado, vamos supor que eu estou no estado de envio de notificação e ele falha. Ele fica parado nesse estado até que a gente tome uma ação para continuar o processo. Por isso que é bem seguro o controle do uso da saga. Então, repositório do MongoDB, a string de conexão, o nome do banco, o nome da collection. A parte de transporte, então eu vou criar um cara chamado aqui Bus, um Edge Bus. Então ele fala que o transporte na memória destina-se a uso apenas para um único processo de testes. Então aqui é onde eu faria, por exemplo, a inclusão do RabbitMQ ou do Kafka, que é onde ele vai fazer o transporte das mensagens. Mas a gente vai utilizar aqui a memória mesmo. Então eu dou um create using memory. Deixei comentado aqui se você quiser aplicar alguma política de retry, né, em algum algum evento, algum estado. E ele trabalha com esse esquema de endpoint, que seria um endpoint que ele aciona para poder fazer a iteração do estado. Eu tenho aqui uma tentativa, né, um retry aqui de mensagem de 5 segundos. Estou usando memória, não estou usando mensageria, nada aqui. E dou um configure saga passando o order state, né? Que eu passei aqui em cima, que são os estados. Aqui embaixo eu tenho a configuração do meu client, né? Que é a minha rota que ele vai utilizar, né? De loopback. A parte do Swagger continua aqui dentro do builder. E a parte do control, map controllers também para identificar minha controller.
beleza? Dentro da minha classe de state, eu tenho algumas propriedades que são obrigatórias, né? Então, como eu herdo aqui de Saga State Machine e do Saga Version, algumas propriedades são obrigatórias, então eu preciso, por exemplo, ter o meu Correlation ID, Current State do tipo string, então é importante que mantenha as tipagens, né? A URL de resposta, né? Então, para quem, para eu devolver o estado, né? Ah, eu estou passando por todos os estados, mas como eu estou trabalhando com API, então se eu estivesse trabalhando com um background service, igual eu trabalhei no projeto anterior, beleza, eu mando a chamada, ele vai processar e aí a mágica vai acontecer lá em background, os estados vão ser atualizados bonitinho. Como eu estou trabalhando com API, então ele fica com aquela sensação síncrona, que eu mando a API aguarda uma resposta que deu certo. Então eu vou implementar essa mágica aqui eu vou chamar os estados, né? Processou, 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 processou. Enquanto isso a API está ali aguardando um retorno do meu handler, do meu back-end, do meu camada de negócio. E aí eu uso um esquema desse de response address, porque aí quando eu finalizar meu fluxo, meio que eu chamo essa rota de callback e aí ele avisa o meu front, né, minha controller, tipo, ó, terminou o processamento. Os outros dados, né, e eu coloquei alguns outros dados complementares aqui, código de pedido, informação complementar para passar algum texto, mas você pode completar com outras variáveis aqui. E o meu order state machine, que é a minha maior classe, né, que eu vou passar por ela também aqui com vocês, mas antes eu preciso mostrar as outras pontas. Então, primeiro eu tenho a minha controller, né, que é uma API, igual eu comentei. Nada de novidade aqui na controller. Então, eu tenho aqui o meu construtor. Eu tenho aqui uma chamada request client aqui para minha interface pedido enviado. Dentro do meu método, né, da controller no meu post, eu crio um objeto dinâmico aqui. Então, eu passo um correlation ID, um guide aleatório, a data de ocorrência, um código de pedido que está vindo no request, um if está vindo no request também. E aí eu dou um client create aqui, passando meu objeto, e eu dou um await aqui, aguardando um retorno dessa chamada aqui. Então, como eu estou fazendo em cima da interface a pedido enviado, lá na minha state machine, e aí ele cai direto no meu método lá na state machine. E aqui eu só verifico o status, né? Uma lógica meio besta aqui. Se o status for menor que 1, aí eu dou um batch request, caso contrário, eu dou um return ok para a tela e para quem está consumindo, e isso encerra o fluxo da saga. Para completar esses caras, né? Eu criei aqui o meu pedido request, né? Então, o pedido request tem um info e o código do pedido. Meu pedido retorno, que é o retorno do meu back-end, né, do meu handler, da minha camada de negócio, beleza? E eu tenho um Saga Request aqui, que é um outro parâmetro que é utilizado lá no State Machine, que eu vou mostrar, que é apenas para guardar aí o Relation ID e o Request ID. Para completar a saga, eu precisei criar várias interfaces que representam um evento de cada estado. Então, eu criei um base aqui porque tinha propriedades em comum. Então, eu coloquei lá o request, o correlation ID, né, data de ocorrência, código de pedido, que é comum para todos. E aí, ele só herda no meu evento base, né? Então, aqui pode ver que todos praticamente têm a mesma coisa. Aí, um ou outro tem alguma particularidade. No caso, o meu pedido enviado, que é o meu principal no meu startup, aí tem uma propriedade que não tem nos outros, que é a info. E o resto segue a mesma sequência. Então, se eu tivesse mais estados aqui, eu teria outros eventos. E se tivesse comunicação de propriedades diferentes, eu ia ter que específico para cada estado. Beleza? E a nossa classe aqui agora, a Big Class, né, que é o que orquestra toda a comunicação dos estados. Então, dentro da minha classe Order State Machine, eu herdo aqui do meu Mass Transit State Machine, né? Então, é uma classe aqui do Mass Transit, onde eu passo aqui a minha classe Order State, né? Que eu já mostrei anteriormente, que tem aquelas propriedades padrões. E
No meu construtor, eu faço algumas configurações aqui para que funcione corretamente a minha máquina de estado. Então, como ele usa um esquema de fluente, então eu consigo orquestrando a sequência dos fatos que vai acontecer. Então, por exemplo, de cara eu preciso dar esse comando aqui chamado é, instance state. Então, é para passar aqui o meu estado corrente, né, o meu texto, é uma string. E eu preciso criar uma estrutura semelhante a essa aqui do event, né? Passando todos os meus eventos. Então aqui eu tenho pedido enviado, né? Tenho pedido processado, pedido cancelado e o pedido completado. Isso aqui, se você for ver, é uma propriedade que está para baixo aqui na classe, foi criada usando aí o prefixo event, passando a minha interface que eu mencionei lá que não tem nada, né? Todos herdam da iBase, então ele precisa passar dessa forma e eu preciso especificar qual que é a chave que relaciona entre eles, né? Que seria o meu correlation ID. Então eles precisam ter uma chave para que o estado ele consiga saber que eu saí desse para esse estado e é o mesmo dado. Por trabalhar com aplicações distribuídas, essa informação é fundamental porque senão ele mistura os estados de pedidos diferentes. Então, correlation ID é a nossa chave forte aí. A pré-configuração do estado inicial. Então, mais uma vez eu seto aqui o correlation ID, né? Eu dou um insert on initial igual a true. Eu digo para a saga, né? Olha, saga é o seguinte, você vai receber esses dados aqui para iniciar a brincadeira. Então eu já recebo aqui de cara o correlation ID, o request ID, o response address, que é o rota de callback, o meta de corrência está vindo lá do front, o código de pedido vindo do front e o info está vindo do front. Então inicia a saga com esses dados. Preciso também especificar qual que é o meu request. Então esse process order é um cara que eu preciso criar do tipo request. Eu especifico qual que é o meu objeto qual que é o estado, né, o objeto de retorno e a saga request, que acho que é para controle entre os estados. Tem um timeout aqui zerado para esse cara, então não tem tempo aqui de pular de salto de um estado para o outro. E aqui começa o meu fluente, né? é, Especificando o que vai acontecer quando acontecer tal coisa. Então, quando estiver no estado tal, faça isso. Quando estiver no estado tal, ignore essa ação, faça essa ação. Faça isso, faça aquilo, tente de novo. Então, aqui é uma série de configurações que aí vai demandar muito do que você for utilizar. Basicamente, eu criei é, alguns estados, né? Só para exemplificar. Então, eu tenho o enviado, o processado, depois o completado. E aí, em exceção, o cancelado. Então, assim, são dois saltos apenas. Então, iniciando aqui, quando eu tiver um evento do tipo evento enviado, né, que é um pedido recebido, que é o primeiro cara que chega, ele vai setar essas propriedades aqui no meu contexto corrente. Então, vou setar no meu contexto corrente. Eu vou logar uma information. Então eu tenho um DEM aqui que ele possa passar alguma ação aqui dentro ou fazer da forma que eu fiz aqui na linha de baixo, que é chamando um método, né? Então eu faço o DEM assim, eu chamo o método enviar. Então a partir desses dados preenchidos, eu chamo o método enviar quando eu tiver um evento de enviado. Então dentro do método enviar eu recebo aqui o meu state, né? E o meu contexto. Então eu logo esse dado, eu atualizo a data do contexto, né, para a data corrente, e eu dou um return aqui, falando, já fiz tudo que tem que fazer, agora eu publico de novo no estado processado. Então, assim, fiz minha parte, agora eu vou jogar o próximo estado, que é o estado processado. E aí eu passo os parâmetros de novo, né, o correlation ID, o request, data, código de pedido. Então, a partir do momento que ele sai desse método,
a próxima ação dele é esse cara aqui. Então, assim, finalizei aquele método. Para onde que eu vou agora? Agora eu vou para o estado processado. Então, o transaction to, ele te manda para o próximo estado, que no caso seria o próximo configurado aqui. Isso aqui é só uma configuração, mas ele faz o controle interno ali dos estados. Então, durante o estado tal, quando o evento for processado, aí eu logo chamo o método processar. Aí o método processar faz a mesma coisa lá, ele entra, loga uma mensaginha, atualiza a data do contexto e preenche o retorno e volta. E aí também, se eu lançar uma exceção dentro desse método processar, eu posso forçar um publish para o evento cancelado. Então, quando for aí na mesma configuração, quando for cancelado, ele loga a mensagem e chama o método cancelar. Aí no método cancelar ele faz a mesma coisa, né? Aí tem um outro ponto que eu vou citar agora, que aí já é o final do estado. E no caso aqui eu só estou fazendo um repasse, mas no caso do cancelar e do processado, eu faço o quê? No caso aqui, eu loguei uma mensagem, atualizei a data do contexto e eu fiz um get send endpoint, né, com a minha rota de callback, preenchi o meu objeto de retorno com o status 0, lembra do status lá, mark 1? E eu dou um send, né, que aí eu estou fazendo uma chamada de volta para o meu front. Então aqui, nesse caso, ele ia interpretar como uma falha. E a próxima configuração, status completado. A mesma coisa, eu tenho aqui um método completado que vai fazer a mesma coisa. Eu recupero aqui o meu dado de callback, faço o preenchimento status para sucesso e dou um send de volta para a tela para dar sucesso para quem está consumindo. E com isso a gente termina de configurar a saga. Aí tem N configurações aqui para você tratar. Você tem o ignore, tem o retry, tem uma porção de coisas que você consegue brincar aqui, alternar entre eles, né? Para que você tenha uma boa gestão aí do seu fluxo e consiga tratar todos os cenários possíveis. Então, é um pouco. Para você que está vendo a primeira vez, você vai ficar um pouco confuso, mas baixa o exemplo aí no GitHub, né? Tenta rodar, você vai ver que tem aqui os estados, né, que foram criados, que são os states, né? Ele vai armazenar isso como texto no Mongo lá, depois você vai olhar. Tem aqui essas outras propriedades que precisam criar, né? Que seria a configuração dos estados, né? E com a execução a gente vai notar que realmente ele faz a chamada e ele passa pelos estados e nosso front ele fica guardando o retorno. Então é uma chamada inteligente. Então assim, eu faço uma chamada assíncrona, mas eu fico guardando um retorno do minha máquina de estado para poder eu dar continuidade. Então é um fluxo que aguarda um retorno da máquina de estado, mas é um fluxo rápido, não gera gargalo, então dá para trabalhar de forma simultânea, paralela e tudo mais. Vou executar aqui agora para a gente ver o real funcionamento da máquina de estado no ar. Então, lembrando que eu tenho aqui o meu banco de dados do Mongo, né? Vou mostrar para vocês como fica um dado aí que é orquestrado pelo Mestre Ansible. Então, estou rodando a saga, lembrando que é uma API, né, um microserviço, ele vai abrir aqui o Swagger. Beleza, abriu o Swagger, bonitão. Eu vou dar um tryout aqui, passar alguma informação. E o tube e o código do pedido 5599. Beleza? Executei. Ele está fazendo o meu processamento. Eu até deixei uns breakpoints aqui para ver que ele entrou na saga, né? E eu recebi aqui um 200, então o processo foi quase que simultâneo. Deixa eu ver se ele loga aqui, né? Então aqui ele loga lá o evento, né? Evento enviado, evento processado, entrou no método processar, status completado, entrou no método completado, finalizando a saga. Então, nossa parte de log, né, information, ok, garantiu que ele passou por todos os estados. E a gente olha agora no MongoDB, né? E a gente tem aqui o estado, no caso, ele guarda só o corrente. Então, como finalizou todo o fluxo, ele só guarda aqui o final. Então, deu tudo certo, né? O status final.
nossa mensagem complementar YouTube e o código de pedido 55. Então, igual eu falei, esse exemplo utilizando a Saga é um exemplo muito bom para você aplicar aí na sua empresa, né? Se você trabalha com fluxo, com estado. O código está bem limpo, bem clean, bem fácil de entender. É importante se atentar muito à questão do lugar que tem que ter as propriedades, o nome das propriedades, o tipo das propriedades, porque eu levei mais de 2 dias aí para poder montar essa POC. Foi bem complexo assim para deixar funcional com esse esquema de API, onde você chama e você aguarda o retorno, né, da API. Se for só um worker aí rodando, ia ser mais fácil, mais rápido, mas eu quis deixar o negócio mais completinho para você trabalhar em cenários diferentes, né? Bom, então é isso, pessoal. Com isso a gente fecha aí nossa POCzinha de Mestre Ange. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Não foi um conteúdo assim muito a fundo, né? Porque exige aí que tenha um entendimento mais aprofundado, né? A nível de barramento, de memória, como que trabalha de fato por trás. Mas é uma visão que é um perfil mais do nosso canal, né? Uma visão mais bate-pronto para uso, entendimento necessário, suficiente para que você consiga desenrolar e aplicar o uso dessa biblioteca aí no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros vídeos bacanas aqui agora na esteira para sair. Realmente conteúdos aí relevantes e importantes aí para a rotina do desenvolvedor. Espero que vocês nos ajudem aí a crescer, né? Dando aquele like esperto, compartilhando aí com o coleguinha, para que ficamos cada vez mais engajados aí, produzindo conteúdo bacana para vocês, beleza? Valeu, pessoal! Até mais!